Olá para você que está nos assistindo em mais uma aula de seminário, do nosso seminário de teologia. Como é bom ter você aqui. Eu sou Samuel Procópio e vou estar aqui com você na nossa aula 193 e vamos falar sobre o papel da adoração na espiritualidade cristã. Nossa última aula foi sobre comunidade e eu lembro que um dos últimos pontos da aula foi justamente sobre isso, sobre adoração em comunidade, o poder dela. Eu quis fazer uma introdução para essa aula, para você entender o papel e o poder da adoração na espiritualidade cristã, que é o que estamos tratando nesse módulo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, se prepara, anote tudo que você puder, porque essa aula vai ser maravilhosa. Eu creio que ela vai transformar muitas coisas e talvez uma visão que você tenha na sua vida. Amém? Então vamos lá. A adoração, ela é o centro pulsante da vida espiritual cristã. Não é apenas um momento no culto, mas a resposta do coração regenerado diante da glória e da majestade de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse nós vemos o propósito da criação, da redenção e da eternidade é a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. O Senhor, Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Ele procura corações rendidos, que conhecem sua dignidade. Jesus declarou: "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores." Na teologia reformada, a adoração é considerada o fim principal do homem, como resume muito bem o primeiro catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, nossa espiritualidade só é saudável quando centrada na exaltação de Deus acima de tudo. A adoração bíblica não é emocionalismo, nem tradição vazia. Ela envolve razão, emoção, corpo e espírito, pois é uma entrega total à soberania de Deus. Paulo nos chama a adorar com a vida, em Romanos, no capítulo 2, versículo 1. "Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês." Vivemos dias em que muitas expressões de fé são superficiais, que são centradas no homem, no prazer ou na performance. E por isso, precisamos resgatar a adoração como fundamento da espiritualidade autêntica. Aquela que nos tira do centro e nos leva para viver com Deus com temor, reverência e alegria. Então, a adoração, ela tem um papel extremamente importante na sua vida e você não pode negociar em razão nenhuma isso. Se você não sabe o seu propósito de vida, biblicamente, isso daqui nos mostra qual que é o propósito. O propósito é adorar a Deus. Adorar fala de relacionamento. Então, nosso propósito de vida é nos relacionar com Ele. Nosso propósito de vida não está limitado em abrir igrejas. Não é sobre ter um telão de LED bonito, não é sobre ter luzes bonitas, câmeras boas, mas é sobre relacionamento. Do que vale ter uma estrutura linda se essa igreja não possui relacionamento? O que eu sou apaixonado na Imagine é porque é uma igreja que valoriza o relacionamento, valoriza a adoração com Deus, porque entendeu que isso está acima de tudo. Mas vamos entender, então, o que é a adoração. Adoração é muito mais do que cantar músicas, é muito mais do que participar de um culto. Ela é o reconhecimento profundo da santidade, majestade e glória de Deus que nos conduz à rendição total.
A palavra hebraica para adoração aqui é shachá e significa curvar-se ou prostrar-se. A palavra hebraica aqui para adoração, ela reflete muito bem isso, curvar-se e prostrar-se. Mas eu também gosto muito da palavra no grego aqui, proskuneo, que carrega a ideia aqui de beijar o chão diante de alguém superior. Adorar, portanto, é reconhecer que Deus é digno, que Ele é superior e que nós não somos o centro. Talvez você tenha ouvido algum pregador ou alguém dizer isso para você. Não, nós não somos o centro. Ele é. Jesus define o tipo de adoração que agrada ao Pai ali em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito não significa que ela não se limita a um lugar físico, mas flui de um coração regenerado e sensível ao Espírito Santo. Já em verdade, indica que a adoração precisa estar alinhada à revelação de Deus nas Escrituras. Não é sobre emocionalismo vazio, não é sobre você chorar sem transformação, um arrepio sem transformação. Não importa se você entrou numa igreja, esse louvor era bonito, e você até se chorou, você até se arrepiou, mas se quando você sai daquele lugar, você é a mesma pessoa, então de nada adiantou em você. A adoração a adoração verdadeira nos leva a esse lugar de transformação, uma resposta bíblica ao Deus que se revela. O próprio João Calvino dizia que a adoração autêntica, ela exige tanto zelo quanto conhecimento, ou seja, ela envolve paixão, claro, mas também envolve doutrina. Então não é só sobre doutrina e não é só sobre paixão. Nós podemos ter adorações ali apaixonadas, mas talvez pela falta de doutrina não é uma adoração bíblica. E nós podemos ter uma adoração em contrapartida com muita doutrina, mas nem um pouco de paixão. E não é isso que Deus quer de nós. Não adoramos qualquer Deus, adoramos um Deus que é revelado em Cristo conforme as Escrituras. E não podemos destacar o que as Escrituras dizem sobre esse Deus em nossa adoração. Não podemos descartar o que a palavra diz e falar, não, mas a minha adoração ela tem paixão. Mas se não tem Bíblia, se não tem a palavra, se não tem Escritura, então não adianta de nada. A adoração não começa com músicas, mas com o reconhecimento de quem Deus é. E como você pode dizer que conhece esse Deus para adorá-lo se você não possui Bíblia? Aqui é onde ele se revela. Muitas vezes queremos ouvir Deus de forma audível. E eu lembro de uma pregação de John Piper que ele fala: você quer saber o que Deus falou, o que ele disse? Leia a Bíblia. Você quer ouvir o que Deus disse em voz audível, em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Tudo que nós precisamos está aqui. E não importa a sua intenção de adoração. Se você não conhecer o Deus que você está adorando, então de nada adiantou. Você precisa conhecer a Ele, e é aqui onde Ele se revela. Adorar é rendir-se, abrir mão do controle e declarar: tua vontade seja feita. Um coração que adora, não exige, mas exalta. Não negocia, mas se curva. Então, o que é adoração? Adoração é o momento em que deixamos de buscar o que queremos e começamos a declarar quem Ele é. Então, quando eu falo de doutrina, é justamente isso. Você precisa entender quem Deus é, obviamente, para você poder adorá-lo. Adoração como estilo de vida. Viver de forma que glorifique a Deus em todas as áreas. É sobre isso que eu quero falar aqui. A verdadeira adoração não se limita ao culto de domingo, ao culto fé de terça. Ela não termina quando a música acaba. A Bíblia nos ensina a adorar, que adorar é viver continuamente para a glória de Deus, oferecendo
tudo o que somos como expressão de louvor. O apóstolo Paulo afirma com clareza, ali em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui de novo lá nesse texto, este é o culto racional de vocês. Se você está anotando, anote esse texto, Romanos 12, 1. Aqui nós vemos com clareza o que é a adoração. A adoração, ela é descrita aqui como um sacrifício vivo. Nós vemos aqui um estilo de vida. É uma entrega diária e constante. E isso inclui o nosso corpo. Inclui nossos desejos, nossas decisões, nosso tempo, nosso relacionamento e até mesmo nossa finança. É viver de forma santa e separada para sermos vistos, mas para que Deus seja glorificado em tudo. Não para sermos vistos, desculpa, mas para que Deus seja glorificado em tudo. É mais do que os olhos podem ver, é mais do que aplausos que você pode receber ou elogios que você pode receber. Existe um propósito maior, um propósito que precisa estar muito bem alinhado no seu coração, que é que Deus seja glorificado em tudo. O próprio John Piper, como eu afirmei aqui antes, daquela pregação que eu vi, ele vai dizer em sua teologia da adoração: adoração é o ato de atribuir valor supremo a Deus em todas as áreas da vida. Isso nos lembra, por exemplo, na tradição reformada, o que é um termo central ali no latim, soli Deo gloria, glória somente a Deus. Toda a nossa vida deve ser um altar. Um cristão que adora verdadeiramente no secreto, no trabalho, no casamento, na igreja e nas decisões, é alguém que entendeu que adoração é viver rendido 24 horas por dia. Nós vemos também a adoração comunitária. Isso é algo que eu não vou dar muita ênfase agora, porque nós vimos na última aula, mas para deixar claro, existe um poder na adoração em comunidade. A adoração comunitária não é um show, é um encontro com Deus e com os irmãos. E Ele habita em meio dos louvores do seu povo. Salmo 22, versículo 3 diz isso. Então, existe um poder especial, existe algo especial na adoração em comunidade. Elementos da adoração bíblica. A adoração bíblica, ela é composta por elementos que refletem o caráter e a revelação de Deus. Não se trata de invenções humanas, mas de práticas estabelecidas pelas Escrituras que expressam a devoção do povo de Deus ao longo da história. O próprio apóstolo Paulo disse em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros em toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Os elementos essenciais na adoração incluem, estão aqui, cânticos espirituais. Aqui fala sobre salmos, hinos e cânticos inspirados são meios de edificação e exaltação. Nós louvamos com o entendimento e com o coração, reconhecendo a grandeza de Deus. Paulo fala aqui também sobre a oração. Oração é parte vital da adoração. Muitas vezes achamos que a adoração é apenas quando tem algum instrumento. Não, a nossa oração é uma adoração. O nosso modo de viver é uma adoração. Leitura e exposição da palavra. A centralidade das Escrituras é marcada de toda a adoração. Onde não há palavra, não há verdadeira adoração. Veja isso em Romanos, capítulo 10, versículo 17. O culto deve ser permeado pela leitura, explicação e aplicação das Escrituras. Por isso, se você estiver procurando uma igreja para você poder estar em comunidade, não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja que está mais perto das Escrituras. Uma igreja que não possui Bíblia, que não possui palavra, que não possui as Escrituras, ela não é nada. Não importa se ela tem cadeiras confortáveis, não importa se ela tem microfones bons, não importa se ela tem
um púlpito muito grande, uma galeria bonita, se ela não possui palavra, ela não tem o principal. Não há verdadeira adoração onde não há palavra. Confissão e arrependimento. Adorar inclui reconhecer a santidade de Deus e inclui reconhecer a nossa necessidade de graça. O povo de Deus, ao se reunir, confessa pecados e busca renovação interior. Esses elementos aqui aparecem claramente na adoração da igreja primitiva, onde perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 2, versículo 42. João Calvino dizia que o culto verdadeiro é aquele que tem simplicidade, reverência e verdade, centrado na palavra e no louvor sincero, não em formas humanas vazias. Existe algo especial na adoração. Adorar não é apenas cantar, é viver rendido. Nós não adoramos apenas quando palavras saem da nossa boca, nós não adoramos apenas quando tocamos um instrumento, mas na forma em que nós vivemos. A adoração verdadeira começa no coração, transborda nos lábios e se manifesta em atitudes. É o reflexo de um relacionamento com Deus marcado pela reverência. É um reflexo de um cristão que foi realmente transformado. Como vimos, a adoração é mais do que um momento no culto. É algo centrado na glória de Deus, ela é bíblica, é comunitária, é espiritual e é transformadora. Lutero vai dizer: a adoração é a maior das obras humanas, pois nela Deus é glorificado e o homem é transformado. Em um mundo que adora tantas coisas, fama, poder, dinheiro, acreditando que isso vai preencher o vazio que ele tem no coração, eu te convido hoje a adorar somente ao Senhor e testemunhar, não só ouvir o que eu estou falando e confiar, mas a provar você próprio que a adoração ela é o que nos torna mais parecidos com Ele. Quando adoramos a Ele, nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, porque nós nos assemelhamos com aquilo que adoramos. Se você adora o dinheiro, você pode se tornar alguém ganancioso. Se você adora o poder, a fama, talvez alguém orgulhoso. Mas se você adora a Deus, você vai se transformar cada vez em alguém que está sendo santificado e cada vez mais parecido com Ele. Amém? Deus abençoe sua vida. Te aguardo na próxima aula, para mais uma aula do nosso Seminário de Teologia. Um beijo.